Olá, amigo das redes sociais, tudo bem? Um forte abraço, um beijo no seu coração. Muito obrigado a você que curte o Carlos Gonçalves nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube com Carlos Gonçalves. Não posso fazer nada. E vamos aos destaques desse final de semana aqui, ó. Foi positivo para o futebol paraense. Papão marca o seu primeiro pontinho na Série B. É verdade. Papão e Operário fazem jogo digno de Z4. Volante Dudu Vieira entrou jogando e, na minha opinião, um dos melhores da partida. Remo enfrenta daqui a pouco Coritiba e, se vencer, fica na porta do G4. Tuna e Águia de Marabá estrearam bem na Série D. Tudo isso e muito mais agora aqui no programa Carlos Gonçalves Não Posso Fazer Nada. Vamos começar falando do Papão da Curuzu, mas antes de falar do Papão, se inscreva no canal Carlos Gonçalves Não Posso Fazer Nada, que graças a Deus está crescendo a cada edição. Papão consegue seu primeiro ponto na Série B, né? Um jogo muito truncado, um jogo tecnicamente muito abaixo. Paysandu praticamente foi para enfrentar o Operário para empatar, isso ficou claro, e conseguiu o empate 0-0. O Paysandu não conseguia jogar, dificilmente conseguia trocar alguns passes, muitos erros de passe, alguns jogadores, como eu já venho falando aqui, bem caindo de rendimento, os desfalques também, vamos dizer assim, né? Leandro Vilela faz falta no meio de campo, o Rossi no ataque fez falta também, e o Paysandu com muitos problemas. Quintana não consegue completar 90 minutos, segunda partida que ele sai, saiu logo depois da entrada do Nicolas, Quintana não está bem e o Paysandu precisa, resolver essa situação aí do setor defensivo. Brian Borges deu uma ligeira melhorada, até porque não foi muito acionado, ficou mais na parte defensiva, o Paysandu teve muitas dificuldades para chegar à defesa do Operário. O Operário também é um time que não está bem, também muitos passes errados, um setor defensivo ali também que não passa muita confiança. Então foi um jogo muito truncado e assim amarrado, um jogo sem muita chance de gols. O Benítez lá na frente correndo para um lado, correndo para o outro, a bola não chega. Coletiva do professor Luizinho Lopes, e na coletiva ele fala que o time teve bastante transpiração e pouca inspiração. Mas isso está claro, professor. Um time sem um meio de campo criativo não vai ter inspiração, dificilmente. Transpiração, nós não podemos ser leviano, não podemos ser injusto e dizer que os jogadores do Paysandu não estão se esforçando em campo. Estão sim, estão correndo, mas não adianta só correr, não adianta só transpiração. Tem que ter qualidade, e o que está faltando aí no meio de campo do Paysandu é qualidade. Então, um pontinho fora de casa é importante. Vamos esperar que no jogo de volta o Papão consiga ter um melhor futebol, mas antes, quarta-feira, tem a final da Copa Verde. Esperamos que o Paysandu traga o título, o quinto título do Papão na Copa Verde, em cima do Goiás, jogo muito difícil lá em Goiânia. Vamos falar do Clube do Remo, mas antes de falar do Clube do Remo, lembrando nossos amigos, vai lá no sininho, se inscreva. Carlos Gonçalves Não Posso Fazer Nada. Leão Azul Paraense tem jogo dificílimo daqui a pouco no Mangueirão, 9h30, 21h30, isso mesmo, torcedor paraense não merece. 21h30, que horas esse torcedor vai chegar em sua casa, hein? Aquele que depende do transporte coletivo aí, meu pai do céu. Mas fazer o que, né? Torcedor paraense apaixonado mesmo. Prenúncio de casa cheia hoje no Mangueirão.
A torcida do Leão vai para cima apoiar o Remo para mais uma vitória na Série B. Em caso de vitória, o Remo fica ali na porta do G4, é isso mesmo, 8 pontos na porta do G4, segura o Coritiba ali, né? E o Remo pode até, dependendo de uma combinação de resultados aí, dormir no G4, é isso mesmo, porque na terça-feira ainda tem jogos pela Série B. Mas o importante é que o Remo tem tudo para conseguir uma vitória contra o Coritiba. O Coritiba, que é um clube também que vai lutar para o acesso à Série A, tem um investimento que deve ser bem maior do que o clube do Remo, mas quando entra em campo isso fica de fora e o que vale ali é o empenho dos jogadores. Então o Remo, uma vitória dentro de casa, né? 2 empates fora de casa, tem 5 pontos, vencendo vai a 8 pontos e tem tudo para conseguir vencer o Coritiba. O treinador Daniel Paulista pode fazer 4 estreias, é isso mesmo. O Remo tá bem, ainda tem jogador para estrear aí, né? Tem o Pedro Costa, tem o Madison, tem o Regis e tem o PH, o paraense PH. Esses 4 jogadores estão à disposição do Remo. Então, hoje, todos os caminhos levam ao Mangueirão e vamos torcer para mais uma vitória do Leão Azul Paraense, que está muito bem na Série B. Eu não lembro de uma estreia tão boa dos clubes paraenses, início de Campeonato Brasileiro de Série B, como o clube do Remo tem tudo para confirmar isso hoje em cima do Coritiba. E a Tuna Luso Brasileira não tomou conhecimento do Maitá e aplicou 3-0 fora de casa e marcou os primeiros 3 pontos na competição. É sempre muito importante pontuar, né? Iniciar pontuando, e a Tuna fora de casa fez 3-0 com autoridade. Parabéns ao treinador Inácio, ao elenco da Tuna Luso Brasileira, que fez por merecer, né? Ganhou com autoridade. É muito importante estrear, principalmente fora de casa, com os 3 pontos. Esse final de semana, até então, tem sido bom para o futebol paraense, né? Nós tivemos, por mais que tenha sido um resultado que a torcida do Paysandu não comemorou, empatou fora de casa, a Tuna Luso venceu com autoridade por 3-0 do Maitá, e o Águia de Marabá venceu por 1-0 o Gás, nesse domingo, marcando também os seus 3 primeiros pontos na competição, né? Então os clubes paraenses muito bem na Série D. Parabéns ao Papão, que empatou fora de casa, a Tuna Luso Brasileira, que venceu, né, por 3-0, o Águia de Marabá, que venceu por 1-0, e esperamos que logo mais o Leão Azul Paraense confirme esse final de semana muito bom para o futebol paraense. Até a próxima. Fique com Deus e vai lá. Não posso fazer nada.